Adão e Eva foram os primeiros seres humanos a pisarem nessa terra. Eles desfrutavam de uma vida perfeita, de paz perfeita e de comunhão perfeita com Deus. Tudo ia maravilhosamente bem e nada faltava ao casal. Até o dia em que eles começaram a ouvir uma segunda voz, uma voz que não era a voz de Deus, a voz que não edifica, a voz que não anima ninguém, a voz da antiga serpente, que na verdade era o próprio maligno. A partir dali, o certamente morrerás que Deus havia dito aconteceu, e eles passaram a viver uma vida totalmente diferente daquela que eles viviam. Agora, Adão e Eva sentem dor, sentem cansaço e estão sujeitos à morte. Os representantes da humanidade falharam, mas graças a Deus que nos dá a vitória através, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o segundo Adão. E eu separei 10 lições, irmãos, edificantes sobre Adão e Eva. Leia o capítulo 2 e o capítulo 3 e também o capítulo 4 do Gênesis e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. Quero agradecer de todo o meu coração a todas as pessoas que estão adquirindo os nossos livros. Fica aqui o meu muito obrigado. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e adquirir um dos nossos livros, aqui embaixo na descrição tem todas as informações que você precisa. Agora, irmãos, sem mais delongas, vamos mergulhar nessa incrível palavra. Primeira lição: onde estais? Irmãos, mesmo sabendo onde Adão e Eva estavam, Deus perguntou no versículo 7 do capítulo 2, Adão, onde estás? E irmãos, esse onde estás de Deus não tem nada a ver com localidade. Deus não está perguntando sobre o local onde Adão e Eva se encontravam, até porque nós sabemos que o nosso Deus é onisciente, mas a pergunta é sobre o posicionamento espiritual em que o casal se encontrava. O pecado distanciou tanto Adão e Eva de Deus que a pergunta que Deus faz se tratava do distanciamento espiritual e não do distanciamento físico ou distanciamento geográfico. Deus estava dizendo, onde estás? Não que Deus não soubesse, mas para mostrar para o casal o que o pecado fez com a comunhão que eles tinham com Deus. Era Deus dizendo o seguinte, você saiu de onde jamais deveria sair, você saiu da minha presença e olha onde você estás. A primeira morte que o pecado causou na humanidade, no caso de Adão e Eva, foi a morte espiritual. E esse onde estás de Deus aponta para uma comunhão que não existia mais. É tipo assim, Deus dizendo o seguinte, onde está a sua comunhão comigo, Adão? Onde estás aquele brilho nos seus olhos? Onde está a unção? Onde está a alegria? Onde está a perfeita paz? Deus pode estar fazendo a mesma pergunta para você nessa hora. Onde estás aquela comunhão? Aquela oração? Onde estás aquele ânimo? Aquele amor pela palavra? Onde estás que nada te afaste do propósito a ponto de você ouvir o onde estás de Deus, que Deus te encontre no local da comunhão todos os dias. Segunda lição, pode tudo, só não pode pecar contra Deus. Segundo nos informa, irmãos, Gênesis 2, 16 e 17, Adão e Eva tinham a liberdade para comer do fruto de toda a árvore do jardim livremente, com exceção do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sobre essa árvore Deus disse, dela não comerás. O nome disso, irmão, se chama liberdade
com limite. Adão e Eva tinham liberdade para comer de todo o fruto, porém havia um limite. O limite que Deus colocou visava proteger a comunhão que o casal tinha com Deus. Se não existisse aquele limite colocado por Deus, a proibição, não tinha como Adão e Eva provar que realmente eram obedientes e que amavam a Deus. É tipo assim, como você pode provar que é fiel ao seu cônjuge se não existe outras pessoas na terra, só existe você e ela? Como Adão e Eva, irmãos, poderiam provar o seu amor e obediência a Deus se não existisse uma árvore ali, se não existisse um limite? Com isso eu entendo que nós somos o povo mais livre dessa terra. Sabe por quê? Porque podemos tudo, mas escolhemos não fazer, escolhemos não tocar naquilo que nos afasta de Deus. Somos livres a ponto de escolhermos não pecar contra Deus. É nessa hora que eu lembro de José na casa de Potifar. José podia tocar em tudo, conforme a Bíblia diz, igual Adão e Eva, que também podiam tocar em tudo, menos na mulher de Potifar. E no quesito que Adão e Eva perdeu, José saiu vencedor por não tocar naquilo que podia. Então fica a dica, elimine a possibilidade que Deus não te deu. Pode tocar em tudo, menos pecar contra Deus. Terceira lição, você só funciona ouvindo a voz de Deus. Enquanto Adão e Eva ouviam somente a voz de Deus, irmãos, tudo funcionava perfeitamente bem, havia perfeita paz, perfeita harmonia, perfeita comunhão entre eles e Deus, mas bastou o casal começar a ouvir uma segunda voz, a voz maligna, a voz do diabo, que tudo foi por água abaixo. E aí vem a pergunta, como saber se é Deus ou maligno que está falando comigo? Como saber se a voz ou o pensamento é de Deus ou é do maligno? É simples, irmãos. A voz ou o pensamento está te alegrando ou te entristecendo? Está te jogando para baixo ou está te colocando para cima? Se esse pensamento, se essa voz te entristece, então repreende agora em nome de Jesus. Ore e leia a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque não é Deus que está falando contigo. A voz de Deus, não desanima ninguém. Até o puxão de orelha que Deus nos dá, ele tem o poder de nos colocar para cima, ele tem o poder de nos animar e nos contagiar a mudar a nossa condição diante de Deus. Deus, irmãos, não vai desanimar ninguém. A intenção de Deus é levantar. Para Josué, Deus disse, não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo. Para Gideão, Deus disse, vai nesta tua força. Ei, qual voz você vai querer ouvir nessa hora? Quarta lição, onde estás e não o que aconteceu? Essa foi a pergunta que Deus fez. Deus fez, ao invés de Deus perguntar o que aconteceu, olha só que coisa incrível. Deus perguntou onde está Adão e Eva. Olha só que interessante. Sabe por que Deus pergunta onde está e não pergunta o que aconteceu? Porque o que aconteceu, aconteceu. Para Deus, o que importa mesmo é daqui para frente. Deus, irmãos, estava mais preocupado em diminuir a distância do que falar sobre o que aconteceu. Olha só que coisa interessante. Por isso, irmãos, que ele pergunta onde? Ei, aconteceu, aconteceu. Daqui para frente agora é trabalhar para diminuir a distância que o pecado causou na sua vida. E o maior interessado nisso é Deus. Ele não quer te perder por nada nessa vida. Para ele, nada está perdido entre a sua comunhão com ele. O pecado nos distancia de Deus, mas não distancia Deus da nossa vida, no sentido dele não desistir da gente jamais. Quinta lição, a pergunta que soa até hoje é, onde está? A primeira pergunta do Antigo Testamento é essa daqui, onde está? E sabe qual é a primeira pergunta do Novo Testamento? Pasmem, Mateus capítulo 2, versículo 2 é, onde está?
Se no Antigo Testamento a primeira pergunta é onde está, no Novo Testamento a primeira pergunta também é onde está. Só que há uma diferença entre a primeira pergunta do Antigo Testamento e a primeira pergunta do Novo Testamento. Sabe qual é? É que na primeira pergunta do Antigo Testamento é Deus que está fazendo essa pergunta, perguntando onde o homem está. E no Novo Testamento a pergunta é feita pelo homem, perguntando onde Deus está. Essa foi a palavra que os sábios do Oriente usaram, perguntando onde está o menino, ou seja, onde está Jesus, onde está Deus. E a lição que aprendemos, irmãos, é essa: não basta Deus me procurar, eu preciso procurar a Deus também, eu preciso buscar a Deus também. Deus já me procurou primeiro para me dar o exemplo, para eu procurá-lo também. Ele enviou Jesus, irmãos, em nossa direção, creia nisso. Agora basta a gente ir na direção dele, que essa preocupação de saber onde Deus está em nossa vida venha fluir todos os dias. Faça todos os dias essa pergunta: onde está Deus nessa amizade? Onde está Deus nessa atitude? Onde está Deus nesse meu estilo de vida que não inclui nada que me edifica? Onde está Deus? Agora é a nossa vez de perguntar. Sexta lição: é normal a serpente pecar. Não é normal o homem pecar, o homem viver no pecado. Veja só, irmãos, a pergunta que Deus dirige a Eva em Gênesis 3:13. E disse o Senhor Deus à mulher, está escrito lá: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi o que não era para comer. Repare, irmãos, que Deus pergunta primeiro ao ser humano, a Eva, mas Deus não questiona a serpente. Sabe por que Deus não questiona a serpente? Porque a serpente tinha agido conforme o caráter dela. Mas Adão e Eva não foram criados para agirem assim. O caráter do ser humano não foi formado para ser assim. Quando a serpente, que é o maligno, realiza o mal, ele está fazendo o que lhe é próprio. Olha o que está escrito em João 8,44, na parte B, sobre o maligno. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, ou seja, esta é a natureza, a realidade do maligno, pecar. Mas o texto, irmão, de Gênesis deixa claro que não nascemos para transgredir os princípios de Deus. E toda vez que isso acontecer, não ache que isso é normal. Não é normal, porque você nasceu para louvor da glória de Deus. Você nasceu para ser uma bênção. Você crê nisso? Sétima lição: quando o prazer em ouvir se torna medo. Irmãos, antes da queda, Adão e Eva tinham prazer de ouvir a voz de Deus, mas depois da queda, a voz de Deus causava medo. Olha só o que está escrito em Gênesis 3:10. E disse Adão: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo. Sabe o que é isso? O pecado tirou o prazer de Adão e Eva em ouvir a voz de Deus. E é interessante notar que mesmo depois de pecar contra Deus, Deus continuou falando. Olha que benção, irmãos. Deus continuou falando com eles e eles continuaram ouvindo a voz de Deus. Olha o que é a misericórdia do Senhor. Tudo que o maligno quer é tirar o seu prazer em tudo aquilo que te edifica, tudo aquilo que te aproxima de Deus. Então, muito cuidado. Oitava lição: agora quem te usa é Deus. Gênesis 3:15 está escrito: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma das maiores promessas bíblicas. Irmãos, esse texto é esclarecedor demais. O golpe que a humanidade sofreu por causa da investida do maligno, do adversário, não foi suficiente para Deus desistir de nós. A mesma humanidade que o inimigo usou para cair, que agora está caída, seria usada por Deus para trazer a semente, o Salvador ungido de Deus, o Salvador da humanidade, Jesus Cristo,
para nos salvar. É Deus dizendo: agora quem usa vocês sou eu. Então jamais pense que você foi longe demais a ponto de não dar mais para voltar para os caminhos do Senhor. Se nem o pecado que comprometeu toda a humanidade fez Deus desistir de nós, o pecado de Adão e Eva não fez Deus desistir de nós, quanto mais o seu pecado. Eu sei que pecado é pecado, mas também sei que pecador arrependido é pecador perdoado. Você crê? 9ª lição: folhas de figueira não servem para nos cobrir. Em Gênesis 3:7 diz que assim que Adão e Eva perceberam que estavam nus, cozinharam folhas de figueira e fizeram aventais para se vestirem. Mas só que em Gênesis 3:21 diz: e fez o Senhor Deus para Adão e para Eva túnicas de pele e os vestiu. Irmãos, folhas de figueira não serviam e não servem. Primeiro, porque o homem não pode se cobrir. O homem não pode cobrir-se de santidade se Deus não for com ele. E em segundo lugar, aquele animal morto que serviu, a pele dele serviu para cobrir Adão e Eva, apontava para Cristo, o inocente morrendo em nosso lugar. Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão. Amém? Todo esforço de Adão e Eva não serviram para nada. Sabe por quê? Porque só Deus nos resgata do pecado e nos reveste. Só Deus nos reveste de santidade. Sem Deus estamos espiritualmente nus. Nudez, irmãos, fala de vergonha. Sem Deus, eu aprendo que a vergonha é certa. 10ª lição: Deus não cancelou o encontro diário com Adão e Eva, mesmo depois de pecar. Deus não cancelou o encontro que tinha com Adão e Eva. Deus não cancelou os projetos dele na sua vida. Creia nisso. Deus continua te esperando nos mesmos endereços de antigamente. Deus continua te esperando no endereço do seu quarto fechado, onde você não ora mais. Na igreja que você congregava, onde você era uma bênção. Deus continua te esperando na palavra, Deus continua te esperando no endereço da santidade. Arrume as suas malas e volte, se encontre com Deus nesses endereços. Amém? Se encontre com Deus nos endereços da terra, porque há um encontro com Ele ainda para acontecer no endereço do céu, e você não pode ficar fora desse projeto. Então, arrume as suas balas e volte. Deus ainda te espera de braços abertos. Ainda te espera no mesmo lugar aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Todos os projetos dele para a sua vida continuam intactos. Que Deus te abençoe nessa hora, tanto a você quanto ao seu ministério e toda a sua família. Obrigado por nos acompanhar até aqui.